Então, nesse quarto exercício, a gente vai falar um pouco sobre as potências do número complexo. A gente vai verificar como que a gente calcula uma potência inteira do número complexo a partir de um exemplo que eu separei para vocês. Tá? Então, a nossa estratégia é encontrar qual que é esse número complexo 1 mais raiz de 3i elevado à nona em si. Né? Então, basicamente, você precisa lembrar de como que a gente calcula o número complexo elevado a uma potência n. E você vai perceber pela aula teórica que existe uma forma mais simplificada de você fazer isso, caso você considere o número na forma polar. Porque daí isso aqui vai ser a parte, o módulo do número complexo elevado a n, vezes cosseno de n θ mais i vezes seno de n θ. Então, basicamente, essa expressão que está aí representa qual que é a potência enésima do número complexo. O que você precisa fazer é encontrar do módulo, elevar essa potência a n, e encontrar do ângulo, multiplicar por n. Então, não tem nada muito complicado aqui, comparado o que seria a potência de fazer isso algebricamente na forma a mais bi. Né? Então, vamos identificar qual que é o primeiro passo. É aquilo que a gente já fez nos outros problemas. Encontrar o módulo e encontrar o ângulo. Então, o módulo do número complexo, ele vai ser dado pelo raiz quadrada dos quadrados somados da parte real com a parte imaginária. Então, isso aqui vai ficar... Qual é a parte real desse número complexo? É 1. Qual é a parte imaginária desse número complexo? É raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, somado com 1 dá 4, e a raiz quadrada disso aqui é 2, basicamente. Qual que é o ângulo principal disso aqui? É o arco cuja tangente dá B sobre A, que é a parte imaginária, sobre a parte real. Ou seja, é o arco cuja tangente dá B, que é raiz de 3, sobre 1. Nesse caso, o arco cuja tangente dá raiz de 3 sobre 1 é π sobre 3, ou 4π sobre 3, ou múltiplos. Veja que existe só uma das duas respostas no primeiro ciclo, ou é π sobre 3 ou é 4π sobre 3. Esse número complexo, ele está no primeiro quadrante, porque ele tem parte real positiva e parte imaginária positiva, de forma que o ângulo principal dele é π sobre 3. Agora, a gente consegue escrever o número complexo na forma polar, não precisa necessariamente, mas só para a gente tê-lo aqui, o número complexo é 2 vezes cosseno de π, que é π sobre 3, mais i vezes seno de π sobre 3. Como que eu encontro z elevado a n, então? Eu faço o módulo do número complexo elevado a n, nesse caso z elevado a 9, é 2 a nona, vezes cosseno de 9 vezes π sobre 3, porque é nθ, né? Mais i vezes seno de 9 vezes π sobre 3. Aqui. Então, 2 a nona dá 512, vezes cosseno de 3π, mais i vezes seno de 3π. Aqui. Se você quiser escrever numa outra representação, você pode. Essa representação na forma polar evidencia qual que é o módulo e qual que é o ângulo dessa potência z elevado a nona. Então, com isso, a gente acaba percebendo qual que é a resolução desse exercício. Qualquer dúvida, procura a gente no fórum que a gente ajuda você. Até mais.